Bem, Fernando Bildauer, além de presidente da JCI Nacional, também é fundador da Versa Calçados Sustentáveis. Ele vai contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória no mundo empresarial e também um pouco sobre o ramo da moda sustentável. Sobe aí, Bild. Boa noite. Pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ideia de propósito. Eu acredito que propósito é maior que dinheiro. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês o porquê. Quantas vezes a gente ouve ou escuta em algum lugar alguém falando que teve uma ideia, tentou colocá-la em prática e, putz, não deu certo. Ou então nós mesmos, quantas vezes que nós já paramos e tentamos fazer alguma coisa, pode ser empreender ou pode ser qualquer outra atividade, e não deu certo. Aí quantas vezes que não deu certo, a gente se perguntou por quê? Eu vejo que muitas vezes a gente tem algum problema em executar alguma tarefa, mas poucas vezes a gente faz a reflexão do porquê que aquilo não aconteceu. E aí quando a gente faz a pergunta do porquê, muitas vezes são as justificativas que vêm. Ah, porque não tinha dinheiro, não tive tempo. Ah, porque o fulano lá me sacaneou. Ou qualquer outra coisa. Tudo passa a ser uma justificativa. E aí eu jogo de volta uma pergunta para todos nós. A gente estava realmente a fim de fazer aquilo? A gente realmente acreditava naquilo que queria fazer? A gente realmente estava batalhando tanto para ter o carro pequeno? Vai dar certo? Ele vai fazer dar certo. Não há dúvidas. Ele acredita naquilo. Ele realmente está a fim de fazer acontecer. E aí muitas vezes, então, quando nossas perspectivas não acontecem, eu começo a questionar que talvez o propósito não estava tão forte, não estava claro. E aí eu vou puxar um pouquinho da ideia do propósito para empreendedorismo. E eu me dei conta do seguinte, quando a gente pensa no empreendedorismo. Quando a gente vai para esse ramo, ele é meio sacana, eu acho meio cruel, porque outros têm sucesso, outros têm fracasso. Ponto. Não existe um meio termo. Alguém já ouviu falar um meio termo no empreendedorismo? Não tem, né? E aí o mais engraçado é o seguinte, que toda vez que a gente fala em sucesso ou fracasso, sucesso é grana. Se não tem grana, não tem sucesso. E aí eu comecei a me questionar com relação a isso. Pô, será que isso aqui é uma verdade absoluta? E aí foi engraçado porque semana passada eu tive conversando com um empreendedor aqui de Lajeado. Ele tem 2 lojas. E aí eu perguntei para ele assim, cara, por que tu não faz uma rede? Tu tem tudo na mão, tu tem know-how, tu tem conhecimento, tu tem equipe, tu tem estrutura, tu tem os fornecedores já desenvolvidos. Tu tem tudo. Eu empolgado ali falando, e daí ele só me olhou assim, não quero. Daí eu olhei para ele, mas por que não? Assim, cara, eu gosto do final de semana com a minha família. Eu gosto das noites cuidando da minha filha. Então eu cheguei à conclusão de que isso aqui não é verdade. Sucesso não é grana. E aí eu comecei a me dar conta de que sucesso pode ser felicidade. Meio clichê, né? Só que ao mesmo tempo eu pensei o seguinte, tá, mas e aí o que é felicidade? Felicidade para cada um é uma coisa diferente. Mas e será que felicidade não é atingir o nosso propósito? A gente pode ter vários, só que falar em felicidade é uma coisa muito fácil, muito vaga. Agora, falar num propósito, não. A gente pode ter um objetivo, a gente pode ter uma data. Fica mensurável para trabalhar. E aí, falando em propósito, vou trazer um pouquinho para mim. Eu sou metido empreendedor desde os meus 13 anos. Metido por quê? Você se lembra, nos 1,99, tinha aqueles copinhos de chopp, feito de latinha de cerveja e tal. Era eu que fazia, cara. Era horrível. Mas ali começou a minha vida de empreendedor. E aí, ao longo do tempo dessa minha vida de empreendedor, eu tive vários fracassos no meio do caminho e não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu me dei conta do seguinte,
eu só ia ter sucesso na minha vida quando o meu empreender tivesse um propósito maior e alguma coisa que eu realmente acreditasse. E aí foi aqui que veio um dos meus propósitos, que é tentar solucionar um dos problemas globais, talvez, ou de qualquer outro lugar, que é o problema do lixo, assim como o Luciano trouxe. Eu acredito que o mundo está exaurido, ele está realmente precisando de ajuda. E assim como todos nós podemos fazer alguma coisa dentro da nossa casa, eu acho que mais do que nunca as próprias empresas podem começar a fazer alguma coisa. A gente não tem que ficar mais só esperando dos outros. E aí me veio a minha ideia aqui, que é moda sustentável. Então eu comecei a empreender na Versa Calçados, eu sou proprietário dela há quase 3 anos agora, e a ideia toda da Versa foi, precisamos fazer alguma coisa diferente. Então todos os tecidos que nós utilizamos são feitos com material reciclado, seja de algodão, garrafa PET, a nossa sola é feita de borracha reciclada, e tudo que a gente desenvolve, a gente pensa um pouquinho mais o que pode ser feito para que aquele produto seja sustentável. Então, eu descobri um dos meus propósitos. E vou falar para vocês, não é grana. Porque se fosse grana, eu já tinha parado há muito tempo. Trabalhar numa empresa é mais fácil, viu? Pelo menos na questão grana. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho grana, e tudo que entra a gente reinveste, porque a gente quer ver o negócio crescer, eu tenho mais parceiros, eu tenho mais clientes, e eu encontro pessoas com o mesmo propósito. A cada dia que passa, eu me sinto um vencedor quando eu vejo isso acontecendo. Então não foi a grana que me motivou, e não é ela que me motiva, mas é o fato de eu estar correndo atrás do meu propósito. E aí eu me dei conta do seguinte, bom, precisamos chegar lá. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro a gente tem que ter uma vontade muito grande. Aqui a gente teve um exemplo. A gente tem que acreditar. Também tivemos outro exemplo. Agora, meus amigos, deem tempo ao tempo. O tempo ele tem que ser nosso amigo, porque se a gente correr contra ele, ele não perdoa. E nós temos que ser resilientes. Muitas vezes os negócios eles não fracassam. As pessoas desistem deles. Talvez se nós tivéssemos persistido um pouquinho a mais, teria dado certo. Então eu acho que o tempo e o fator não desistir são os mais importantes em todo o processo. E no meu acreditar, então eu acho que chegar lá é atingir o nosso propósito. E quando atingirmos o nosso propósito, a gente vai ter felicidade. Eu faço uma pergunta para vocês, talvez vocês já saibam, mas finalizo perguntando: vocês já sabem qual é o propósito de vocês? Se não, procurem eles e sejam felizes. Muito obrigado. Valeu, Build.